se fizermos o que Ele manda. Se nós não fizermos o que o Senhor manda, ainda continuamos sendo inimigos. Por isso, precisamos nos arrepender. Amém. Nós precisamos estar nos arrependendo, para que o Senhor não deixe, né, coisas negativas entre o nosso coração e que o falar negativo do mundo venha nos desviar e ainda nos cegar. Verdade. Quando o homem está cego, ele acha que está 100% certo, né? O resto do mundo está tudo errado. O irmão mostrou isso na palavra ontem. Senhor Jesus, você se torna o dono da razão. Você está errado, mas cheio de razão, você torna-se mais certo do que os demais, né? Senhor Jesus. E nós sabemos que o dono da razão, o dono da verdade é Cristo. Amém. Ele é cheio da verdade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nele só tem a verdade. Amém. Senhor Jesus. Amém. O versículo 15 diz assim: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Sim. Mas vos tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouves de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Senhor Jesus. O versículo 16 diz: não foste vós, né? A gente sabe que no meio cristão, os irmãos disseram: eu decidi, eu escolhi o Senhor, eu fiz a minha escolha, né? E acha que a pessoa tem capacidade de escolher alguma coisa. O apóstolo Paulo mostrou ali em 2 Coríntios 3 que nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma suficiência. A nossa suficiência, ela vem de Deus. O homem não tem nenhuma capacidade e nenhuma suficiência. Ele pode até fazer quando o homem não conhece o Senhor, então ele tem que se virar. Mas quando o homem conhece o Senhor, ele sabe que toda suficiência vem de Deus. Amém. Aí o homem agora precisa depender de Deus. Aí ele diz assim: não foi nós que escolhemos a Ele. Senhor Jesus, versículo 16: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, né? E vos designei para que vá e deis fruto. Amém. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concede. Então o Senhor nos escolheu e nos deu uma missão. Amém. E a gente sabe que Ele nos escolheu dentro de João 3,16, né? Quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, né, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então João 3,16 ele é muito claro, a escolha de Deus para com cada um de nós. Só que muitas vezes no nosso coração ainda há incredulidade, e Deus não desiste de nenhum de nós. Mas essa incredulidade que está no nosso coração muitas vezes nos afasta de Deus. E mesmo Deus não desistindo de nós, por causa dessa incredulidade, consegue ainda se distanciar do Senhor. Mas o amor do Senhor nos constrange, né? E nos chama, né, pela sua graça e misericórdia, para de novo ter um recomeço, né? Aí diz: faz-me voltar. Amém. O Senhor sempre nos leva a voltar ao primeiro amor. O certo é nós não perder o primeiro amor, é permanecer nele. Senhor Jesus. Mas se afastar, pode ter certeza que o Senhor vai arrumar seus jeitos de fazer com que nós, né, volte de novo à prática do primeiro amor. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, porque o Senhor tem amado a igreja, né? E se entregou por ela, não foi por uma pessoa. Sempre digo, irmão, quando alguém diz assim: Deus morreu por mim, não foi por mim. Deus morreu pela igreja. O objetivo de Deus não é salvar uma pessoa, mas salvar a igreja, edificar a sua igreja. Amém. E nós não estamos aqui para ser empecilho, né, para a sua edificação. Nós precisamos ser aqueles que cooperam para a edificação. Amém. Quando Deus escolheu as mulheres, né, ali, para levar. Deus escolheu aquelas mulheres ali e também escolheu os homens, né? Os homens Ele escolheu para que cada um tivesse a sua função. Assim, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Ele com vista ao aperfeiçoamento do santo. Isso é o que hoje nós estamos sendo aperfeiçoados por meio da sua palavra, né? Então Deus chamou os homens, mas também chamou as mulheres. Ele precisava também da assistência das mulheres. E a gente vê que as mulheres hoje se dedicam mais do que os homens, né? Em todos os lugares, em todas as igrejas.
Senhor Jesus. Amém. Mas nós precisamos de fato ver que o chamado foi para todos. Amém. E nós precisamos abraçar a causa do Senhor Amém. e fazer como o apóstolo Paulo disse, não mais eu, mas Cristo, né, vive em mim. E se viver que agora tenho, né, vivo pela carne, né, pela fé, não mas vivo pelo Filho de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas ele mostra também que o que ele queria fazer ele não podia, ele não fazia. Mas aquilo que ele detestava ele acabava fazendo. E isso, o nosso viver diário também não é diferente. Muitas vezes a gente se depara fazendo algo que aborrece o Senhor. E se nós praticar isso muitas vezes, acaba uma coisa normal. Você acha que é normal aqui. Porque o Jefinho sempre toca nesse assunto, a questão da cauterização da mente, né? A mente cauterizada. Faz uma coisa hoje, a mente acusa, mas você no dia seguinte faz de novo. Aí a mente acusa, mas você no dia seguinte faz de novo. Isso se torna uma coisa rotineira, né? E se torna normal no viver do homem. Senhor Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor não desiste daqueles que Ele tem chamado. Senhor Jesus. Amém. O primeiro hino que a gente cantou, que disse, visto que Ele me escolheu, o que farei? Se o Senhor nos escolheu, o que devemos fazer agora para se não viver para o Senhor, né? Senhor Jesus. Amém. Mas isso precisamos ter um coração de gratidão, né? Grato, escolho. Grato, eu não posso escolher por ninguém. Eu preciso ter isso no meu coração e eu mesmo fazer a minha escolha. Ninguém pode se consagrar por ninguém. Nós podemos até fazer aqui levantar uma consagração pela igreja, né? Pelo corpo de Cristo. Mas se a pessoa não fizer isso também, não vai funcionar. Toda pessoa precisa se consagrar. Amém. De consagração. Senhor Jesus. Então, o que farei, né, se não vir para o Senhor? Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, no versículo 4. Senhor Jesus. Ele mostra também que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E quem nos escolheu, diz assim, foi o Deus bendito, né? Senhor Jesus. O bendito Deus e Pai. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, né? Então Ele nos escolheu em Cristo. Amém. Assim como nos escolheu nele, Senhor Jesus. Então Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Santos e irrepreensíveis. O irmão Luiz ontem leu Tessalonicenses 5:23, que diz que nós precisamos o nosso corpo, alma e espírito ser apresentado ao Senhor íntegro, né? Amém. Irrepreensível, até a vinda do Senhor. Até a vinda de Cristo nós precisamos realmente estar na presença do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Mas não é só o corpo, não só é a alma e também não só o espírito. É o corpo, alma e espírito. Amém. Muitas vezes as pessoas dizem assim, Deus quer o coração, Deus quer tudo. Não é só o coração. Senhor Jesus. Não tem como eu dar o meu coração e eu ficar em casa com o coração e servir a Deus, né? Deus quer corpo, alma e espírito. Amém. E isso precisa ser conservado íntegro, né? Irrepreensível. Senhor Jesus. Então aqui diz assim, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí o versículo 6 diz, para louvor da sua glória. Nós somos escolhidos por Deus para o louvor da glória de Deus. Amém. Muitas vezes a gente acha que nós somos poucas coisas, né? E o que é que eu estou fazendo aqui? Na mente, né? Razoando na mente. Mas nós somos escolhidos para o louvor da glória de Deus. Amém. E precisamos dar assistência, né? Aquilo que o Senhor tem nos chamado. Ele não chamou nenhum de nós simplesmente para sentar numa cadeira. Chamou cada um de nós e deu uma missão. Tanto que ele disse, uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, né? Com vista à missão. Mas primeiro é apóstolo, né?
Então, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é evangelista, mas cada um tem a sua função. Amém. Tanto homens como mulher, né? Cada um tem a sua missão. Senhor Jesus, isso tudo é para louvor da glória de Deus. Amém. Ainda tem essa passagem aqui de Senhor Jesus. Amém. Ainda de Efésios capítulo 4, que é justamente essa passagem que nós vamos ler. Aqui os irmãos, não sei só o que eu estou falando sem mostrar. Senhor Jesus. Amém. E o versículo 10 do capítulo 4. Senhor Jesus. O versículo 10 do capítulo 4 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Senhor Jesus. Então, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Então, a Bíblia mostra que ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que de lá desceu. Então, Deus ele quer trabalhar em cada um de nós para que, se o Senhor voltar hoje, a igreja seja de fato arrebatada viva, né? Amém. Senhor Jesus. Mas se um de nós um dia dormir, saber também que o lugar onde o Senhor vai nos colocar é um lugar privilegiado, né? E também não é morte, é sono, né? Senhor Jesus, Ele já deu a vida dele a cada um de nós. E uma vez que a vida do Senhor entra, né? Não há mais morte. Senhor Jesus, nós recebemos a vida. Amém. E Ele falou em João 10, né? Vim para que todos tenham vida. Ele veio para que cada um de nós tenha vida. Não é uma vida qualquer. Deve ser uma vida em abundância, né? Amém. Senhor Jesus. Então, graças a Deus porque Ele veio. Amém. Se Ele não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui para estar olhando a face dos irmãos, desfrutando da palavra, né? E vendo aquilo realmente que o Senhor tem deixado para nós. É algo assim que o mundo não entende. E muitas vezes nós também, se estivermos em nós mesmos, não vamos entender. Por isso muitos passam um tempinho e depois saem porque não entendeu nada. Foi o que o Senhor mostrou ali em João 6, né? Quando começou a dar o discurso dele e mostrando que a carne dele era a verdadeira comida e que o sangue era a verdadeira bebida. E muitos dos discípulos que estavam seguindo ele ali começaram a murmurar: por um acaso nós somos canibais, né? Pessoas que comem carne e bebem sangue de pessoas. E começaram a se retirar. Mas os primeiros que o Senhor tinha chamado ficaram ali, Pedro e os demais. E aí o Senhor perguntou a Pedro: você também não quer ir embora, não? Vocês também não querem ir, não? E Pedro disse: para onde iremos nós, né? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém. Amém. O mundo só vai ver palavras negativas que levam para a morte, para a destruição. Mas na igreja, no Senhor, nas Escrituras, nós vamos encontrar palavras de vida eterna. Amém. Essas palavras que nos tornam vencedores. Amém. E isso o apóstolo Paulo mostrou em Hebreus, capítulo 2, né? Que diz que devemos nos apegar com muita firmeza nessas palavras, para que nenhum de nós venha se desviar delas. Vamos ler Hebreus, capítulo 2? Amém. Amém. O versículo 1 diz assim: por esta razão importa, Senhor Jesus, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E o irmão Luiz mostrou ontem em Hebreus 10, 25, né? Sim. Para não ser como aqueles que abandonaram os cultos, né? Deixaram de congregar. Irmão, não deixe de congregar como é costume de muitos, de alguns. Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar congregando. Se nós não congregar, nós vamos cair na mesma situação de muitos, né? Não é alguns, é muitos mesmo, porque hoje a gente sabe que na face da terra muitas igrejas. Igreja local e igreja universal, né? Senhor Jesus. E ainda as denominações, que também os irmãos estão lá, fazem parte também da igreja.
Amém. Senhor Jesus. Então, por essa razão, devemos apegar com mais firmeza. Então, mostra que nós somos apegados à palavra, mas não com firmeza. Então, devemos nos apegar com mais firmeza. Amém. Se continuar da mesma maneira, pode escapar alguma coisa e a gente começa a se desviar. Senhor Jesus. Amém. Mas se estiver firme, não vamos nos desviar. Eu estava vendo um filme que uma enxurrada de água, onde uma jovem se pegou no tronco da árvore, a árvore quase arranca, mas ela não se soltou, porque ela pegou com firmeza. Se ela tivesse pegado com a mão frouxa, né? Certamente a água tinha levado ela. Mas ela se apegou com firmeza. Hoje nós precisamos ter convicção que o Senhor realmente Ele é essa árvore, né? Amém. A árvore da vida. Amém. Se nos apegarmos a Ele com firmeza, certamente as enxurradas, o mundo não vai nos arrastar. O mundo ele tenta a todo custo arrastar os filhos de Deus. E o Senhor mesmo ele mostrou que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Por isso, assim, o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. Eu não peço que vocês saiam do mundo, mas que se livrem do mal. Senhor Jesus. Então, hoje é muito importante a gente saber aonde é que nós estamos, né? Nós estamos em Cristo, não olhando para a esfera terra, né? Estamos em um determinado lugar. Mas se olhar em questão de corpo, estamos em Cristo, na terra de Canaã. E em Canaã nós podemos tomar posse, né, da nossa herança. Senhor Jesus, graças a Deus pela palavra. Amém. Eu vou voltar para 2 Coríntios. Senhor Jesus, amém. 1 Coríntios 9,16. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então todos nós somos chamados para uma missão com um propósito, né? E o apóstolo Paulo, ele aqui ele mostra, né? Senhor Jesus, vou ler o versículo 15 que diz assim: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me foi morrer antes que alguém me anule esta glória. Aí mostra o versículo 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E hoje a gente vê que o Senhor nos escolheu, em João 15 e Efésios capítulo 1, nos escolheu com esse propósito. Pregar o Evangelho, a gente pode pregar o Evangelho de muitas maneiras. Talvez você ganhe alguém sem palavra, né? A Bíblia diz que você pode ganhar alguém sem palavra. É só questão de testemunho. Não precisa falar, não. E o próprio Senhor diz assim: não é pelo seu muito falar que será ouvido. Talvez só você dando testemunho, andando em retidão, procedente da verdade, as pessoas, a multidão, a nuvem de testemunha vai ver a luz do Senhor em nós e vai dizer assim: amém. Esse viver que a mãe tem, eu quero para mim. Aí vai começar a seguir. Esse viver que os irmãos da igreja têm, eu quero para mim. E vão querer, e vão de fato seguir. Mas se nós não tiver esse viver de testemunho, porque muita gente fala demais, coisas que não edificam. Então, muitas vezes o que a gente devia fazer não faz e acaba fazendo o que não devia. Comentar vida de irmão de A ou de B, isso traz danificação, e não foi para isso que o Senhor tem chamado nenhum de nós. O Senhor nos chamou para falar dele. Amém. Falar muito de Deus, né? Nada de nós e muito menos dos irmãos. Senhor Jesus, o que Deus quer é que a gente anuncie o Evangelho. E aí o apóstolo Paulo diz: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Senhor Jesus, ainda diz assim no versículo 17: se eu faço, né, de livre vontade, eu tenho galardão. Não é uma coisa que você tem que fazer porque alguém está mandando. Hoje a gente sabe que há uma confusão
em relação ao Evangelho, que muitos irmãos estão fazendo algo por determinação humana, né? Os homens mandam e você é obrigado a fazer aquilo que eles estão mandando. Mas é um sistema que não é do Senhor, é que é obrigar os homens a fazer isso. E aqui diz que não é para fazer dessa maneira, é para fazer de boa vontade. Amém. Fazendo de boa vontade, nós vamos ganhar galardão. Mas se for constrangido, Senhor Jesus, é então a responsabilidade do despenseiro. Senhor Jesus, que me está confiado. Neste caso, qual é o meu galardão? Senhor Jesus, neste caso, qual é o meu galardão? É o que evangelizando propunha, Senhor Jesus propunha de graça o Evangelho para que não me valer do direito que Ele me dá. Porque sendo livre, né, de tudo, fiz minha escrava, de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para quê? Como judeus, a fim de ganhar os judeus. Senhor Jesus, para ganhar os judeus, né? Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem leis, como se eu mesmo o fosse, não sendo sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então o apóstolo Paulo, muitas vezes ele se rebaixava ao padrão da pessoa, né, para ganhar aquela pessoa. Muitas vezes a gente não quer se rebaixar, né? Encontra alguém religioso, aí vai, em vez de se igualar a ele, você vai debater quem conhece mais, quem conhece menos. E aí o irmão está falando de doutrina e está falando da Bíblia. Isso gera confusão. É melhor calar do que discutir. Assim, a palavra do Senhor, ela não é para ser discutida, mas ela é para ser disputada. Amém. Então, se entre nós vamos disputar da comunhão da palavra, então vamos disputar da vida. Mas se for um irmão que não reúne conosco, o que vai acontecer? Ele vai falar de doutrina, de regra, ordenança, e você vai estar falando de morte e ressurreição, de libertação, do que Cristo, do chamamento do Senhor, da capacidade que Deus deu a cada um de nós, e ele não vai nem entender. Por isso que o louvor no mistério é tão profundo. É um mistério. O que nós estamos estudando é da realidade. Ninguém aqui infunde na mente de ninguém uma doutrina. Você tem que ser assim porque tem que ser assim. Aqui, o nosso padrão aqui é o padrão de Cristo. Amém. E nós precisamos desfrutar de Cristo. Se tirar Cristo aqui, nada sobra para nós. Por isso que João 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, que der fruto, né, ele poda para que dê mais fruto. Mas no versículo 5 ele disse: sem mim nada podeis fazer. O homem precisa de Cristo para fazer alguma coisa. Se nós não estivermos em Cristo, o que fizermos não tem nenhum valor, porque estamos fazendo fora de Cristo, né? E fora de Cristo tem um outro objetivo, né? Talvez a gente faça algo fora de Cristo para nós mesmos, mas quando se faz em Cristo é para louvor e glória de Cristo. Amém. Glória a Senhor Deus. Jesus. Então tudo que nós praticarmos em Cristo é honra e glória para Deus. Mas se nós fizermos fora de Cristo, nós estamos buscando nossa própria glória. Aí vamos perder o nosso galardão. Senhor Jesus, então graças a Deus, né, por essas mensagens, mensagem de quinta, né? Ministro também na Serradinha. E a semana passada aquele ministro aqui mostrando que a Bíblia, né, ela é a única referência do cristão. Nós não buscamos uma referência em outra coisa, mas a nossa única referência é a Bíblia. Embora nós tenhamos muita literatura, desfruto do alimento diário, mas tem que ir à Bíblia. A Bíblia ela é a única referência. Não devemos nunca deixar a Bíblia de lado. Muita gente usa celular para ler a Bíblia, mas o correto mesmo é a Bíblia. O correto mesmo é não abandonar a Bíblia. Senhor Jesus, Amém. a Bíblia é a única referência. Então, precisamos ter, como já mostrou semana passada, ter zelo também pela casa de Deus. Amém. Ter zelo pela casa de Deus é ter zelo sobre os irmãos, né?
querer ver os irmãos crescendo em vida dia após dia. Senhor Jesus, Amém. isso realmente é o que agrada a Deus. Capítulo 9 de 1 Coríntios, vou encerrar aqui, que mostra também que são dos chamados escolhidos de Deus. Senhor Jesus, o versículo 9. Senhor Jesus, versículo 9 diz que nós fomos chamados a uma comunhão. E Deus ele é fiel em fazer esse chamado, né? Assim, fiel é Deus pelo qual foste chamado. Senhor Jesus, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus ele foi fiel em fazer essa convocação, esse chamado, né? Amém. Ele nos chamou para uma festa, para um banquete. Aleluia. O próprio Jesus fez um banquete e chamou muitas pessoas e ninguém compareceu. Então ele enviou os seus discípulos para as encruzilhadas, nos becos, né? Para buscar todas as pessoas que estavam perdidas. Os coxos, os aleijados, todo mundo que tivesse lá podia trazer. E a casa se encheu. Senhor Jesus, e essas pessoas nós estávamos lá no meio. Nós éramos essas pessoas doentes. E o Senhor mandou ir em busca de cada um de nós. Então nós viemos para essa comunhão pela fidelidade de Deus. Amém. De nós mesmos nós não temos nenhuma capacidade de estar hoje na presença de Deus, porque nós somos pecadores. E Deus é santo. Amém? Jesus é o Senhor. Deus continue nos dando mais da sua graça e misericórdia. E nos leve a nos apegar com firmeza a sua palavra. Porque essa palavra precisa estar inculcada na nossa mente, para que o Espírito esteja a todo tempo ativo. Se a palavra não inculca em nós, aí muitas vezes a gente vai tornar uma pessoa religiosa com doutrina. Senhor Jesus, sem ter a prática da palavra, né? Verdade. Uma vez que ela está em nós, lá fora alguém vai lhe abordar e você tem ela já guardada na mente, né? Um bom depósito. Então nós vamos poder evangelizar ela mesmo sem ter a mente. Verdade. Senhor Jesus, então graças a Deus por mais uma comunhão. Que Deus abençoe a igreja, né, cada irmão. Amém. Vamos manter firmes esse mesmo mover, andando em linha reta, né? Não olhando para quem cai à direita nem para quem cai à esquerda, seja ele quem for. Nossa meta é prosseguir. Mas assim, não vamos ser atingidos. 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Verdade. Mas se ficar tentando levantar alguém que caiu, aí vai ser atingido, né? Senhor Jesus, então vamos manter firme. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.